Cá estamos nós nos Ansas mais uma vez para lhe falar de coisas interessantes, como é costume, através das nossas conversas amenas. Seja bem-vindo, como sempre, porque já sabe, a sua presença é mais do que essencial para esta conversa ter razão de ser acima de tudo. E razão de ser tem o tema de hoje porque a preocupação da mente sã em corpo são é geral. Todos buscamos a felicidade física e mental e, como tal, procuramos saídas airosas e encontros determinantes para que esta mente sã vigore mesmo num corpo são. Para isso vamos buscar uma pessoa. Os Ansas, como sempre, anda sempre à procura de pessoas novas, pelo menos a passarem por este espaço, e fomos ter com o Dr. José Lima, que vive em Carvoeiro, onde começou um projeto com artes marciais e que ainda hoje faz as suas atividades regulares. Claro que isto estende-se por Carapessos, por Fragoso, mas a casa-mãe é exatamente em Carvoeiro onde surgiu. Mas para lhe falar melhor deste assunto, nada melhor do que o nosso convidado dizer realmente como é que isto tudo se processou. Bem-vindo ao programa Os Ansas, obrigado pela sua presença. É sempre um gosto ter caras diferentes por cá para falar de temas diferentes e realmente artes marciais não tem sido o nosso forte, felizmente, que assim trazemos tudo em primeira mão e queria também dizer-lhe que é um tema que me provoca alguma curiosidade, precisamente pela ignorância que tenho dentro do assunto. Mas sei realmente que esta busca é a determinante para se partir para um projeto como estes. Como é que o senhor, profissionalmente, estava ligado ao desporto, logicamente, não é? À educação física. Profissionalmente, não. Ai, não? Eu pensei que era professor de educação física. E tecnológica. Ai, que engraçado. Estava convencidíssima, confesso, que era professor de educação física. Não. Mais interessante ainda. E então, o meu filho como é que isto surge? Ora bem, obrigado por me aceitarem então para falar um pouco sobre isto. Eu comecei por receber uma aprendizagem de artes marciais e outras um pouco afins. No tempo em que fui militar, fui instrutor de tropas especiais, Rangers e comandos em Lamego. E devido a uma infelicidade, devido à morte de um irmão no ultramar, eu fiquei então em Lamego como instrutor, porque geralmente os Rangers são todos mobilizados para serem colocados um Ranger em cada companhia normal. Eu, então, devido a esse acontecimento, fiquei como instrutor em Lamego durante 4 anos. E ali adquiri conhecimentos de karatê e de judo. Confesso que essa aprendizagem, hoje, entendo que foi uma aprendizagem muito fraca, mas propícia para aquele espírito da guerra colonial. Terminado esses tempos de vida militar, surge então a Revolução de Abril e isso deu uma certa abertura à prática de artes marciais, judo e outras, porque tudo isso estava controlado pela CDAM, que era a Comissão Diretiva das Artes Marciais, era a entidade que superentendia. E, portanto, não era qualquer pessoa que podia meter-se a praticar estas práticas. E, geralmente, os centros de prática eram só Lisboa e Porto, Coimbra e por aí. Com o 25 de Abril, então, surgiu a hipótese de se abrir aqui, em Viana do Castelo, uma escola de judo. Comecei por praticar, então, judo. E depois também, através de um senhor de Ponte Lima, que foi o fundador da Rádio Geice, o Leitão, fomos buscar um professor ao Porto de Karatê. E abriu-se aí uma escola também de Karatê aqui na cidade de Viana do Castelo. Bom, comecei a praticar
karatê, judo, jiu-jitsu, tinha conhecimento de estágios de jiu-jitsu fora de Viana, e então eu também frequentava isso. À medida que me fui aperfeiçoando um pouquinho, quando era ainda cinto verde em judo, uma graduação muito baixa, e cinto castanho em karatê estilo Shotokai, porque há muitos estilos. Acontece aí que eu tive um sonho, e esse sonho consistia no seguinte: eu visualizei um combate entre dois grandes competidores, exímios competidores, de olhos bicudos, não sei se chineses, se japoneses, e aquilo ficou-me na memória, que eles revelaram ali uma perfeição de movimentos, de ataques e defesas, que eu pensei que deveria haver uma arte marcial como aquela. E então agarrei no meu kimono e desloquei-me por todo o país para procurar essa arte. Não encontrei. Fui à Espanha, percorri a Espanha toda, também não. Fui à Alemanha, porque conhecia a Alemanha, também não. Vim desiludido. Para eu ter esse sonho e visualizando aquela perfeição, deveria haver essa arte marcial, pensava eu. Mas depois, porque existia, não é? Depois recebi uma mensagem, digo isto, atrevo-me a dizer, do universo, que dizia-me assim: cria tu essa arte. Mas eu, um indivíduo daqui do norte de Portugal, e sabendo que essas coisas eram só para os orientais, e aqui com um grande número de exímios mestres aqui em Portugal, eu nunca podia lançar-me numa coisa dessas. Mas a persistência era muito grande. A mensagem dizia: cria tu essa arte. E então eu debrucei-me a estudar as artes marciais. Através de livros, comprava todo o livro que eu encontrasse para poder entender tudo isto. E convenci-me, disse assim: bom, vou mesmo ter que criar esta arte marcial, mas vou ter que enfrentar aqui muita gente, claro, os grandes mestres, a Kedame, etc, etc. Né? E então comecei por, primeiro, estudar o nome para poder atribuir a essa arte marcial. E, sabendo eu que Tai significava corpo, em japonês, Ki significava espírito, em japonês, então Bu era o combate, mas que eu interpretava isto combate a si mesmo, não combate físico, e o Do, que era o caminho, era a via. Então conjuguei aqueles vocábulos: Tai, Ki, Budo. E eu, olha, é engraçado, é lindo este nome. Tai, Ki, Budo, via educativa, física e mental. Conseguido o nome, comecei a publicar e a abrir centros. Abri o primeiro centro de Tai, Ki, Budo em Barroselas. Voltando um bocadinho atrás, quando criei então a frase Tai, Ki, Budo, tive o discernimento de deixar o hífen Tai, Ki, Budo, para no futuro se associarem à estirpe Tai, Ki outras modalidades. E abrindo o primeiro centro em Barroselas, comecei a ter muitos alunos, depois fui para Melgaço, depois fui para outros lados, tinha vários centros. Entretanto, fizemos uma demonstração através do Inatel aqui em Viana, e estiveram os meus antigos colegas do Karatê, porque entretanto eu mudei de estilo. Era do Shotokai e fui para o Shotokan. E os colegas do Shotokai participaram de minha Akdame, a Comissão Diretiva das Artes Marciais. Pronto. E então lá vem o Sr. Comandante Fiadeiro, que era da Marinha, a mandar-me proibir de
mandar fechar os centros. Claro que eu nunca fechei, era chamado aqui à polícia de Viana. E o senhor comandante tinha o filho a praticar karatê e gostava muito dessas coisas. E dizia-me, olha, Sr. Lima, vá-se embora, eu comunico lá para Lisboa que está a correr bem. Pronto, e depois você para o próximo mês também é chamado e tal, e vai andar assim. Muito bem. Acontece que as várias escolas que tinha, os muitos alunos que tinha, carecia de um organismo para controlar os alunos e portanto, relacionar-se com as graduações e outros requisitos. E foi daí que eu decidi, então, fundar uma associação em 1985, porque a arte marcial fui desenvolvendo à revelia desde 1980, desde que a concretizei, não é? Fundei então a associação que lhe atribuiu o mesmo nome. Mesmo assim? Entendia que eu gostava do nome e pronto, digo assim, olha, pronto, fica assim, associação com o mesmo nome da arte marcial. Inclusivamente, eu queria atribuir o nome ao meu filho de Taiki e andou 5 anos com o nome Taiki. Só que depois não consegui resistá-lo, claro. Não havia, e então, pronto, dei-lhe a possibilidade dele escolher o nome dele. Pronto. Mas até ali foi o Taiki. Gostava muito deste nome. Bom, fundando então a associação, isto em 1985, entretanto, estava a decorrer o processo da legalização de Taekwondo e em 1986 a CDAM convocou-me para ir fazer testes ao Porto. Testes práticos e testes práticos e teóricos. Digo-lhe que estive ali uma manhã a ser massacrado por 3... A defender uma tese. Ali, por 3 grandes mestres de várias artes, em que eles, em parte, concordavam comigo, mas queriam que eu agarrasse nos alunos e os inscrevesse numa associação deles. Pois. E digo assim, bom, isso não custa nada. E eu assim, não, eu mantenho isto e se um dia eu for para a prisão, eu vou lá ensinar isto aos presos que lá estão comigo. Pronto. Bem, eles fizeram o relatório e mandaram para a CDAM. E a CDAM, então, mandou-me a decisão que era reconheceram Taekwondo como uma componente do Karaté. Como componente do Karatê, Taekwondo é uma arte marcial. Muito bem. Está perpetuado no... Então está declaradamente aceito e comprovado, não é? Sim. Mas foi duro. Pois foi duro. Mas é sempre, coisas, não é? Também se fosse fácil não era a mesma coisa, não é? E depois, só para concluir assim esta parte, os meus ex-colegas do Karate Shotokai disseram ao professor... Chagunha, o Lima conseguiu isto, olha, está aqui nos jornais. E ele, o Lima é um louco pelas artes marciais, vocês não conhecem o Lima. Eu tenho uma certa ideia disso, sim. Tenho a ideia da altura, realmente ter sido notícia. E a sua figura andar sempre nos jornais, realmente recordo-me disso. E depois, pronto, também ligado ao judo, depois eu com o Oliveira e outros fundámos aqui a Associação Distrital de Judo, a Associação de Judo do Distrito de Viana do Castelo. Assim. Portanto, a Associação Taekwondo é uma das fundadoras da Associação de Judo do Distrito de Viana do Castelo, como também da Associação das Atividades Desportivas. Foi a primeira fundadora. Portanto, deu um grande contributo ao desporto, né? Ao desporto. Nesta momento, zona. Em termos de artes, passado algum tempo, então, como eu também fazia yoga através de livros, mas depois conheci, através de um livro, um professor brasileiro que dizia lá no livro que ele que vinha a Portugal orientar um curso. Professor Di Rose, e eu escrevi para o Brasil. E então, porque
conheci então esse nome, União Nacional de Yoga no Brasil. Foi aí que eu escrevi. E o professor de Rosa disse, no dia tantos de tal, vou estar aí em Portugal, em Lisboa, a orientar um curso. E eu imediatamente levei o postólozito que ele me respondeu e vou ao curso e mostrei-lhe. E a partir dali comecei a frequentar cursos de yoga, sempre orientados pelo professor de Rose, muito embora a linhagem de yoga do professor de Rose não se coadunava com a minha. Com a minha maneira de ser, porque era Swasta Yoga, era mais materialista e eu era mais espiritualista. E então, como tinha esta base, a estirpe Taiki, Budo e com o Ifan a meio, então eu fui-me aperfeiçoando no yoga e criei o Taiki Yoga. Portanto, associei yoga e defendi uma tese na Universidade Católica sobre Taiki Yoga. Pronto, é bem dizer. Neste momento, o meu filho é mestrado em Educação Física e Desporto, começou a praticar artes marciais com 4 anos de idade. Hoje é que, fisicamente, é ele que está à frente, a desenvolver todas estas atividades, que eu já estou um pouco limitado. Não é? Criou ele o Taiki Kid, portanto, associou o Kid à estirpe Taiki, e a minha filha criou o Taiki Reiki. Reiki associado à estirpe Taiki. Desenvolve em vários sítios, também lá no Dojo, em Carvoeiro, como aqui em Viana, como em vários sítios. Em termos de yoga, portanto, comecei por desenvolver Taiki Yoga aqui no espaço de Santo António, aqui em Viana. Depois fomos para o Lar Santa Teresa. E depois, daí entreguei a atividade ao Sr. Melim, que desenvolveu, trabalhou muito, o Sr. Melim. E depois a minha esposa, que embora esteja ligada à Justiça, que está a trabalhar no Tribunal, também alcançou o título de professora de yoga, como outros aqui em Viana, a quem lhes concedi isso. E hoje a Fernanda, a minha esposa, desenvolve Taiki Yoga em Dark, e no dojo principal em Carvoeiro. Muito bem. E há muita gente a praticar. Portanto, em busca desta felicidade física numa mente que se pretende num corpo são, não é? Há uma série de opções, então, para quem quiser enveredar por essa área para melhorar o seu estado físico e mental? Sim, olha, tudo isso depende também das idades. Quem procura as artes marciais, na maioria são crianças, porque os seus pais já têm conhecimento profundo do que é Taiki Budo. E sabem a credibilidade. Claro que direcionam para o que gostam mais e para o que acham que é mais. E temos neste momento 88 praticantes federados. Interessante. É muito bom. A maioria crianças. O yoga também temos, muita gente já é pessoas mais adultas. Ambos os sexos, mas embora seja... A predominância é mais de... A mulher é feminino. É feminino. E temos, portanto, na componente de yoga, algumas ligadas à associação, para poder receber programas e uma cédula onde consta todo o currículo. Outras, aquelas mais idosas, já não enveredam bem por isso e preferem somente praticar, mas temos um grande grupo a fazer a prática de yoga. Agora uma pergunta inocente. Até que idade se pode praticar uma arte marcial em primeiro lugar? Olha, eu li ontem ou antes de ontem uma notícia num jornal. Uma senhora que praticava artes marciais praticou até aos 89 anos. Também li. E Por acaso. 3 artes marciais. E porquê é que ela se interessou por isso? Porque ela era competidora de tiro. E ia às competições e era sempre
maltratada, os senhores gozavam com ela, por ver ali uma senhora a competir em tiro, e ela então meteu-se a praticar artes marciais e yoga também, e até aos 89 anos. E as artes marciais, dizia ela, para se defender das ameaças. E é essa a finalidade das artes marciais? É defesa ou ataque? Sempre a defesa. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, sempre a defesa. Eu elucido sempre os alunos que quando tiverem algum problema na rua, que mantenham sempre a calma. Exatamente. Que esperem pelo ataque dele. Esse é o princípio, não é? Que esperem pelo ataque do adversário. Sim. E aí, apenas procurem defender-se. E então dou-lhes como um exemplo. Eu, um dia, estava em frente às finanças em Viana do Castelo, à espera que as finanças abrissem. E nisto vem um casal a discutirem. E pararam ali ao pé de mim. E eu ali, fora da porta, e nisto ele vira-se para mim e diz-me: o que é que você está aqui a fazer? Ouvir a nossa conversa? Digo: não, estou aqui à espera das 2 horas para que abra isto e tal. E deitou-me a mão. Eu digo: tira a mão. E ele não tirou. Agarrei, só com 2 dedos, agarrei-lhe na mão dele, torci-lhe e ele foi ao chão. Ali imobilizei-o, chamei a polícia, com ele imobilizado. Pronto, e a polícia depois levou. Mas nem o feri nem nada, só com os 2 dedos. Isto é uma técnica de jiu-jitsu. Pronto, que é uma arte marcial também. Que não à partida não magoou o senhor, mas... Não, foi parar assim ao chão, lentamente. Exatamente. E depois imobilizei-o. E ao imobilizar ele não se podia mexer. Não é? Muito bem. Estas conversas são interessantíssimas, já vamos por aqui fora, mas vamos ter de ouvir a música que escolheu para nos fazer companhia musical hoje. Está bem. E voltamos já de seguida. Até já. FM. E cá estamos nós para continuar esta conversa interessantíssima que nos fala de técnicas orientais, sobretudo, onde o corpo está diretamente ligado à mente, uma coisa não se dissocia da outra. É assim um bocado, não é? Olha, nós somos várias personalidades. Eu costumo dizer que a matéria é a parte negativa do espírito. E o espírito é a parte positiva. O espírito sente-se bem havendo um espaço material bem conservado. Por isso é que as práticas que fazem desenvolver a parte física, que estimulam todo o sistema orgânico, vai contribuir para que o espírito se sinta bem. Portanto, não há separação nenhuma, há uma conjugação. Claro. É um todo, não é? Há um todo. E quando nós costumamos dizer, para desenvolver a parte física e a mental, mas não só a mental... Era melhor dizer para se desenvolver o indivíduo, não é? E repare, espírito, ainda há algo mais superior ao espírito. Perispírito. Ainda é mais, aplicando o termo matéria, é uma matéria mais refinada, mais sutil ainda. E, portanto, tudo isto em conjunto contribui para que o ser humano se sinta mais calmo, mais à vontade, revelando comportamentos bem melhores na sociedade. Bem precisamos. E contribuir para o seu estado de saúde bem melhor. Claro que há outras envolvências. A alimentação. Claro. Lá está o todo, não é? A higiene, tudo isso. Porque... Também precisamos de alguma higiene mental. Sim, também precisamos de alguma higiene mental. Pronto. E essa higiene mental consegue-se com estas práticas. Relaxamento,
de meditação. Exatamente. Que eu aconselho. Quase diria estas práticas de fazer descansar o espírito, não é? A mente. Provavelmente procurar outras paragens para acalmar, não é? Sim, isto é assim. Isto visto assim a grosso modo, não é? A grosso modo. O desenvolvimento, todo ser humano é um potencial enorme. O facto de nós dizermos assim, aquele consegue e o outro não consegue. O outro não consegue porque não se submeteu ou porque não teve... Não se empenhou, também, muitas vezes. De se submeter à realização, à prática destas atividades. E, portanto, ao não submeter-se a estas práticas, a sua capacidade mental não foi mexida. Todos estes movimentos que nós fazemos, todas estas posturas, por exemplo, uma postura invertida no yoga, de cabeça para baixo, pernas para cima, é importantíssima para revitalizar o sangue, porque há um retorno do sangue. O sangue circula, sim, mas não vai a todas as reentrâncias. E se nós estivermos um pouquinho de cabeça para baixo e pernas para cima, o sangue circula ao contrário. E aí vai entrar em espaços que dificilmente lá chegam. E isso revitaliza o sangue. De todas as práticas que eu conheci e adquiri, a mais benéfica para fins espirituais é a prática de yoga. Porque na prática de yoga desenvolve-se a respiração. Sem pranayamas não há yoga. Temos que fazer uma limpeza às vias respiratórias. A prática de yoga tem também posições de relaxamento. E tem também a meditação, que eu aconselho sempre meditar através de um mantra. Um mantra é uma palavra sânscrita que protege a mente. E aquilo, eu tive o cuidado de respeitar os meus antigos professores, que me disseram sempre muito cuidado em meditar. Pronunciem sempre calmamente o mantra que vão dar às pessoas que vão aprender a meditação. Pronto, o curso que eu tirei foi Meditação Transcendental. Enfim, pronto. Mas não põe de lado as artes marciais, de forma nenhuma. Exatamente, esse é o princípio. E por falar em princípio, porquê é que criou estes polos de atração, digamos assim? E para quê? Para quê? Como e para quê? Primeiro, para satisfazer aquela ideia que recebi no sonho. Muito bem. Aquela mensagem sim. que recebi do universo. Pô-la em prática, exatamente. E depois, para não demonstrar um fracasso perante a sociedade. Eu tenho que lutar para que esta atividade continue. Veja pela frente e venha quem vier pela frente. Tenho que continuar. E já estou a pensar. E o meu filho está todo contente, porque vai nascer o bebê. E diz ele, olha, vai ser assim a continuidade da arte Taekwondo. Pelo menos essa certeza, digo-lhe, vamos inspirá-lo para que isso continue. Pois. Porque, repare, nós formamos até, eu tenho já formamos 12 cintos negros. Mas sabe que depois vêm as universidades. Cinto negro é o máximo. Não é o máximo. Então, é uma posição já de excelência, então. Sim, porque as artes marciais, por exemplo, em Taekwondo e Karatês, começa com cinto branco, amarelo, laranja, verde, azul, vermelho, 3 vezes castanho, e depois, isto são kyus. Kyus são classes. E depois aí vem os dans. Então, o cinto negro. Primeiro dan, depois segundo, terceiro, quarto, por aí fora. Assim como, por exemplo,
Em judo sou terceiro dan, 3 vezes cinto negro. Em karatê sou segundo dan, 2 vezes cinto negro. Em jiu-jitsu sou primeiro dan. E em full contacto, em karatê de contacto, sou primeiro dan também. Neste momento, eu usufruo perante as normas associativas. Eu sou detentor de 6º dan de Taekwondo. Muito é a bem. minha graduação. E onde chegam estes benefícios com essas graduações todas, com essas etapas todas, a que benefícios chegamos? Sabe que o aluno, à medida que vai sendo graduado, vai atingindo uma graduação superior. Conhecimento capaz, não é verdade? E com os conhecimentos que também vai adquirindo, vai demonstrando outra personalidade perante a sociedade. E isso já é um grande benefício para eles. O comportamento deles já é diferente. Ótimo. Vão, como lhe disse, temos 12 cintos negros, mas neste momento a praticar só temos 4, porque os outros foram para as universidades. Claro. E assim seguem a vida, não é? E depois outros imigram e etc. Não é? Neste momento, se tivesse que dar um conselho à sociedade, em termos de postura pessoal, aceitação do outro, contributo para uma vida melhor, o que é que diria? Baseado na sua experiência, claro. Sim, sim. Aquelas pessoas que podem, fisicamente e mentalmente, Independentemente da idade? Independentemente da idade, nós estamos a aceitar inscrições com 6 anos de idade. Até aos? Depois vai por ali Depois fora, não é? Depois se vê. Não é idade. Até eles... Não, mas eu pergunto, para começar, se há outras idades que podem começar. Pronto, O ideal é serem criança, não é? Sim, sim. E adultos, é a idade que eles... Há sempre adaptação? Há sempre adaptação porque vamos imaginar que aparece uma pessoa com 30 e tal, 40 anos, 50 anos para praticar artes marciais. Pronto, há ali uns certos requisitos. Claro. Exigimos um atestado médico para ver como é que está o estado de saúde da pessoa. Isto também não é à vontade, não é? Ou à vontadinha, não é? E depois há um cuidado especial com essas pessoas, já de uma certa idade, não é? Claro. Não podem fazer aquilo que um de 20 anos faz, não é? Portanto, há sempre uma preocupação, um certo cuidado. Mas que é bom que toda a gente procura, enfim... Haverá sempre um programa adaptado a cada situação e a cada idade, certo? Há um programa sempre adaptado a cada situação e a cada idade, não é? Muito bem, era isso que eu pretendia saber. Isso está tudo registado nos nossos estatutos, nos programas. Tem de ser. A Associação Taekwondo, cada aluno fornece um programa. Claro. E tem que ser assim, porque... custou-me muito, fiquei muito, muito contente e ficarei que depois a continuidade disto mantenha as suas diretrizes sempre credíveis. É importantíssimo. O crédito dos outros é muito importante neste aspecto. E é por isso que as pessoas procuram. Sim, acima de tudo, hoje acho que procuramos alguma estabilidade. Sim, sim. Em termos mesmo do chão que se pisa. Sim. Enquanto até aqui as coisas se faziam um bocado academicamente, passo o termo, ou porque toda a gente dizia que era bom e já está. Hoje não, as pessoas têm algum cuidado na escolha e na procura também, quanto à oferta que se lhes apresenta, não é? O que é um sinónimo de qualidade na escolha. E depois, por exemplo, eu tenho este gosto comigo e orgulho de que isto vá pelo melhor, porque, sabe, eu fui submetido, como disse, atrás, a testes, e eu fui submetido à defesa de uma tese sobre Taiki Yoga na Universidade Católica, ali perante os jesuítas. E seria mau se eu não revelasse um bom caminho, essas coisas, não é? Propor uma boa escolha, acima de tudo, não é? Os jesuítas queriam saber o que era yoga e homologaram o tema.
Engraçado. E aquilo foi tudo filmado e fotografado. Coisa nova, não é? Parecia Coisa nova. Parecia um doutoramento. Tive 25 pessoas a assistir, lá em Braga. Muito bem. Portanto, é um orgulho, Então, um gosto na vida, não é? Esforçou-se imenso por isso também, não é? Lá está. E tudo o que eu tenho realizado, tenho conseguido. Menos na política. Também não é importante. Para mim era importante, Pois, sabe? compreendo. No meio em que estou, Importante é. para dar uma volta. É importante, Para dar uma volta ao espaço, Sim. ao meu meio, não é? Que estava muito... Mas nunca tive sorte com isso. Uma altura até perdi por um voto. Pois, acontece a boa gente. Agora, estas coisas avançam cada vez melhor, porque, para além do dojo que temos lá e a sede, já tem um espaço de 6.500 metros quadrados, a 500 metros da associação, em que eu cedi isso, comprei e relevei e construí lá balneários, casas de banho, mesas, churrascaria. Aquilo tem sido alugado para escoteiros e outras pessoas que querem lá festejar os anos. E sei que nesse espaço que eu e minha esposa concedemos através de um contrato de comodato por 10 anos à associação. Portanto, é a associação a gerir aquilo, onde o meu filho, João Pedro, desenvolve o verão desportivo lá. Na última quinzena de junho, no mês de julho e primeira quinzena de agosto. Ali com vários turnos, muitas crianças. Ele às vezes tem que fechar as inscrições, porque lá tem todas as condições. Tem o slider, fazem o slider, vão lá uns cavalos para andarem a cavalo. Isso é em Carvoeiro. Carvoeiro, a 500 metros da associação. Muito bem. E, portanto, já tenho esse espaço. Mas olha que, não sei porque, alguma coisa me diz que ainda não fico por ali. Pronto, ótimo, ainda bem. Isso desenvolve as localidades. Acima de tudo, as pessoas têm de se preocupar que quando espaços destes acontecem, a localidade em si é que ganha, não é quem está a fazer estas atividades. A Câmara a ajudar. Como convém, como deve ser. Reconheceram aquilo como um espaço de utilidade pública. Utilidade pública, muito bem. Foi muito bom. Foi. Pois, nesse sentido, é fundamental que o poder local esteja de mãos dadas com esse desenvolvimento que se pretende. Sim. Porque se realmente eu tenho um projeto engraçado, mas não tenho quem me apoie, exatamente, não me adianta nada ter um projeto engraçado e todo bonitinho e com boas expectativas, porque se não tiver pernas para andar, ficará por ali, com certeza. É uma pena. E penso que passar do sonho à realidade muitas vezes não é fácil. Do sonho à realidade. Não é fácil. Tenho meditado muito isso. Conseguiu realmente um feito heroico, porque não é fácil sozinho, como estava na altura, que eu penso que estava. Sim, sozinho. É verdade, sozinho. Depois era solteiro e depois é que se alargou. Não é? Depois é que se começou a juntar a certas pessoas, exatamente. Por exemplo, a minha filha desenvolve o reiki, Taiki Reiki, sempre ocupada. Mas ela tem um dom especial. Ela é mestrada em Engenharia de Energia e do Ambiente. E depois estudou as energias alternativas. Mas, sobretudo... As outras energias é que ela estudou. Ela recebeu, por meu intermédio, o dom do meu pai. Porque o meu pai curou muita gente também. A prática que ele fazia chamava-se talhar o ar. Já ouvi falar. É retirar a energia negativa nas pessoas. O que ele fazia aquilo através de uma reza. Bom, hoje isso está transformado em técnicas modernas, que é o reiki, que é sacar a energia negativa. E a minha filha tem esse dom. Então ela é uma reikiana. Tem muito dom. Ela já está a ser... Uma prática muito corrente agora. Porque as pessoas resolveram aproveitar essas energias que o senhor falou há pouco. É assim que se diz, não é verdade? Sim. Essas energias que podem ser transformadas em coisas boas para as pessoas. Se for para melhorar, é sempre bom. Sejam elas quais forem. Veja que a Narayana já é chamada para ir, de vez em quando, à Alemanha. Temos lá familiares
recebem lá as inscrições, arranjam lá um número, aí vai ela de avião desenvolver o reiki lá. Muito bem. Já está a ser assim muito conhecida. Isso é interessante. Tem dom, tem muito dom para aqui. Pronto, antes assim. E eu digo isso porque submeti-me a uma sessão, já agora quero ver também. Claro. E achou que havia ali qualidade e propriedade acima de tudo, não é? Sim, sem dúvida. Eu acredito que o ser humano, sou uma pessoa que acredita, eu acredito essencialmente na vida. A minha orientação é essa, a vida acima de tudo. E acredito que o ser humano com boas intenções consegue realmente mudar o mundo, se quiser. Consegue muita coisa. Com aqueles 2 dedos que o senhor conseguiu segurar lá o outro cavalheiro. Mas os 2 dedos nós conseguimos maravilhas. A questão está só em nós, em querermos, saber aplicar. E querermos também. Ter vontade, acreditar no que se faz. Mas não é fácil. Olha, eu estou farta de dizer, principalmente aqui neste espaço, se calhar até me repito mais uma vez, mas não importa, vem a talho de foice. A Covid podia ter sido uma grande escola, mas foi uma grande escola precisamente ao contrário. Isto eu vejo agora à distância, e nós criamos gente muito mais egoísta. Depois de estarmos fechados, eu diria mais enclausurados, sem opção de vida, nem vontade, sem alternativa nenhuma, a não ser a que tínhamos, que era de estar confinados. E pensei que as pessoas aproveitassem para fazer aquela meditação normal sobre a nossa condição no mundo, não é? Na sociedade em geral. Mas chegamos à conclusão hoje, eu chego a essa conclusão, que foi precisamente ao contrário, foi tudo ao contrário. Olha, a minha opinião sobre isso. Quando surgiu o Covid-19, todos ficaram atrapalhados, inclusive os meus filhos, e disse, olha, não liguem importância a isso. Isto é perigoso. Não. Reparem, quem passou por uma guerra ultramarina, quem sofreu a morte de um irmão no ultramar, quem sofreu com o sofrimento dos pais, que passado 20 anos da morte do irmão, encontrei a minha mãe a falar com ele. Onde é que ele estava? Se estava bem. Quem sofreu a preparar tropas especiais como eu, sabendo que estava a preparar carne para canhão. O Covid não me diz nada, disse-lhe eles. Eles muito preocupados e eu não liguei importância. Depois, vai às vacinas. Pronto, está bem, eu vou às vacinas. A conclusão disto, olha, morreu muita gente. Pessoas idosas, morreram muito. Isso contribuiu para que os senhores governos deixassem de pagar aquelas pensões. São milhões e milhões. Então, tenho dúvidas. Por outro lado, paga outras. Tenho dúvidas se... O lucro não foi assim tão grande também. Sim. Tenho dúvidas se as vacinas contribuíram para bem ou para mal. Temos todos. Tenho dúvidas. E além disso, começo a ver, e de certeza que não sou eu o único a ver isso, pessoas que eu ponho-me a olhar para elas a ver se é realmente a pessoa que eu conhecia. Exatamente. Uns muito gordos, as pessoas transformaram. Outros muito magros, fisionomia alterada. Porquê? Porque com medo da pandemia, exatamente, sentaram-se nos sofás em casa a comer e a beber. A protegerem-se, não é? A comer e a beber, julgando que se estavam a proteger. A comer e a beber, e foram alterando o seu estado físico e mental. E mental. Portanto, a pandemia, olha, foi uma coisa má para a sociedade. Foi, sim. Vamos passar a outro assunto rapidamente, que estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo. Uma coisa muito rápida. O senhor que esteve em tropas especiais preparou homens para o pior. Sim. Não foi para o melhor, foi para o pior. Foi para o melhor, foi para o pior. Transformou-lhes a mente, tem essa noção. Sim. Passam-se estes anos todos. Imagina que Portugal entra numa guerra neste momento. O que é que nós temos para nos defender? Olha, eu, na altura
que estive na minha vida militar, eu não entendia, no princípio, não entendia o que era a guerra ultramarina. Até porque, repare... Também não era fácil entender. Não era fácil de entender. Os aerogramas, como o meu irmão escrevia, dizia encontramos 3 turras num buraco e matámos, não sei o quê. E eu julgava que turras que eram bichos. Nunca imaginava que eram seres humanos. Que eram bichos. Mas era a lei da sobrevivência, não é? Sim, sim. Depois é que eu, quando comecei a ser militar, é que eu comecei a estudar o que era e a ver o que era aquilo. Quando via, por exemplo, sargentos, oficiais, a fazerem comissões na Guiné, outra em Moçambique, em Angola, e eu perguntava-lhes assim, mas como é? Vocês não têm medo de ir fazer outra comissão? Não, no fim de cada comissão nós compramos um prédio. E agora já entendo o que é a guerra. A guerra... Era para alguns, não é? A guerra era para alguns, não era para o soldado, não. Era para o soldado, mas era para uns ficarem lá. Aí é que eu compreendi o que é. Por isso é que eu disse e digo que preparei carne para canhão. Exatamente, compreendo perfeitamente e estou de acordo com o que está a dizer. Mas neste momento, a defesa do nosso país não vai a lado nenhum, como sabemos, não é? Sim. Nós não temos não temos militares jovens. Temos muita gente graduada, mas com a sua idade, que não vai andar a correr atrás dos malfeitores, não é verdade? Malfeitores em termos de guerra. Qual será a solução? Eu penso que guerra interna no país não se dá. Sim, provavelmente não. Não se dá. Acho que não. Continuamos com os brandos costumes e ainda bem nesse penso sentido. Que temos boas relações aqui com a nossa vizinha Espanha. Sim. Temos boas relações. E, portanto, não é ela. Estou a falar numa guerra porque a Europa tem a de acompanhar. Nós estamos a assistir a situações galopantes, no fundo, que a gente deita-se a pensar no assunto e levanta-se com ele ao nosso lado, não é? Já em evidência, que é preocupante mesmo. É preocupante. Se tivermos que intervir nessa guerra europeia... É difícil, não é? É um problema. É um problema. É um problema muito, muito grave. Eu, sinceramente, não estou gostando destas políticas. Destas alterações rápidas em tudo. Não estou gostando. De qualquer das formas... Não estou gostando. O senhor que é uma pessoa que acredita na capacidade humana e na mente progenitora de boas ideias e da felicidade do ser humano, vamos acreditar que isto vai correr tudo bem, que Portugal ainda continua a ser um canto onde é bom viver e que continuará a ser, com certeza, e oxalá que as técnicas que criou e os sonhos em que acreditou sejam realmente uma realidade permanente. É isso que o programa Usanças deseja. Formulo votos para que isso tenha continuidade. Com certeza que sim, pelo que disse, para que está mais do que assegurada. Para que as gerações vindouras possam refletir. Principalmente. Refletir na vida delas, não é? E sigam, e refletirem e entendendo pelo melhor, que sigam estes princípios. Claro, que no fundo é de engrandecimento da humanidade e nunca o contrário. Dr. José Lima, muito obrigada. Tenham uma ótima semana, um ótimo fim de semana, o que quiser. E quando tiver um grande projeto, já sabe que o programa Usanças, outro grande projeto, o programa Usanças estará aqui para o divulgar com certeza e conversar sobre o assunto. Teremos todo o gosto. Não, eu agradeço imenso, o gosto foi meu. Pronto, também divulguei, estou a contribuir para o bem social. Claro. E muito obrigado. E sempre estou disponível quando... Pronto, da nossa parte o mesmo. Tá bom. Ficamos bem então. Obrigado. Quanto assim já sabe, nós na próxima semana cá estaremos. Novas conversas, amenas sempre, mas que lhe trarão alguma novidade com certeza. Fique bem. FM